Congresso adia novamente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O repórter Misael Mainetti traz as últimas informações, quais as consequências dessa demora, porque é preciso votar a LDO para depois votar o orçamento. Bem-vindo, Misael. Atraso agora causa atraso depois, também prejudica, então, o orçamento do próximo ano. Tiago, muito boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Jornal Jovem Pan. Se o impasse se prolongar ainda mais, existe o risco de atrasos na definição do orçamento de 2026, o que pode comprometer o planejamento de políticas públicas e também o investimento do governo federal. Esse projeto, responsável por estabelecer as metas fiscais, prioridades e também parâmetros para a elaboração do chamado orçamento da União do próximo ano, estava previsto para ser apreciado nesta segunda-feira. No entanto, a sessão foi interrompida por conta da falta de consenso entre o governo e também entre os parlamentares. O pedido de adiamento partiu do governo federal por solicitação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A intenção é ganhar mais tempo para revisar pontos sensíveis do texto, especialmente a emenda do PIX e a definição das metas fiscais do ano que vem. O impasse ocorre em meio a disputas políticas sobre o repasse das emendas parlamentares, recursos destinados por deputados e senadores a obras e projetos em relação às bases eleitorais. Enquanto parte do Congresso exige garantias que o Executivo não vai atrasar os pagamentos, o governo busca equilibrar essa demanda com limitações do cenário fiscal. Com essa nova postergação, a expectativa é que a votação da LDO aconteça apenas na próxima semana. O adiamento, contudo, preocupa técnicos do Legislativo, já que a aprovação da LDO é um pré-requisito para o envio da Lei Orçamentária Anual. Então, como eu mencionei, se tem algum atraso aqui, pode atrapalhar um pouco lá na frente e prejudicar os investimentos do governo federal no ano que vem e também o desenvolvimento de várias políticas públicas. Tiago? Essa discussão no Congresso Nacional, mais uma vez o adiamento a pedido do governo. Misael Mainetti, até daqui a pouquinho, vou girar as nossas comentaristas nos estúdios aqui da Zicilcar e a Dora Kramer. Ô Dora, essa história da LDO é uma mini novela turca ou não? Olha, não é nem mini, né, Tiago? Porque a gente já viu ela várias vezes, acabamos de ver no ano passado. Eu diria mais que não vale a pena ver de novo, sabe? O governo tinha pedido na semana passada o adiamento de uma semana. Hoje já pediu novo adiamento e não se falou em prazo. Ou seja, a coisa vai caminhando para aquilo que a gente já viu. De repente, orçamento de 2026, que deve ser aprovado em 2025, de repente só em 2026. Agora, o grande entrave, claro que tem o orçamento, essa questão que o Misael nos trouxe das metas fiscais, é uma discussão difícil, né? Agora, o calendário das emendas também é um ponto fundamental. O ano passado, o Congresso já tentou estabelecer um calendário das emendas e o governo, obviamente, disse não, calendário também não, porque aí calendário é o seguinte, tem que pagar tanto no dia tal, outro tanto no dia tal, e não tem saída. Se as emendas já são impositivas e agora com o calendário, aí o governo, ano passado, negociou o seguinte, está legal, a gente adianta uns pagamentos, está aqui um compromisso de que vamos pagar, mas a gente não quer ficar amarrado num calendário. E, obviamente, a discussão voltou nesse ano, está provocando um impasse. Não se sabe como o governo já tem uma solução o ano passado, de repente o Congresso não aceita a mesma solução nesse ano, por isso que eu acho que essa coisa vai demorar. Desde a gente brinca, mas o assunto é sério, porque é a política competindo com a economia e vice-versa, né? De qualquer forma, a LDO tinha que estar aprovada no meio do ano e o orçamento no fim desse ano, mas ao que tudo indica, pode invadir um ano de 2026, que é um ano eleitoral, e aí você sabe, a discussão é muito mais ampla, né? A gente já viu essa história acontecendo, né? Pelo que tudo indica, nós vamos ver de novo. Mas o que mais surpreende, não é nem surpreende, mas gera um cansaço na gente, é porque esse adiamento da votação agora, ele vai provocar no Congresso Nacional uma discussão muito rápida,
genérica, as propostas não vão ser debatidas com profundidade e a meta fiscal ela vai ficar de qualquer jeito. E aí isso, obviamente, como consequência, num curto prazo, já gera uma indefinição e uma falta de confiabilidade dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil. Ou seja, é uma bola de neve. Como o Thiago falou, ano que vem é um ano eleitoral, eles vão aprovar de qualquer jeito e fica para 2027.